Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Um bom dia a todos, bom dia para nós que despertamos mais um dia encarnados, experienciando esta oportunidade maravilhosa que é a de evoluirmos moralmente, mentalmente, em vibração, com a ajuda dos nossos irmãos invisíveis que humildemente nos guiam, inspiram e protegem. E aqui estamos reunidos no intuito de estudarmos e refletirmos os ensinamentos do nosso irmão e mestre Jesus, a fim de que possamos ser cada vez mais e melhor ferramentas de Deus a serviço do amor, da verdade, da bondade, da alegria, da justiça e da caridade. Que assim seja. Ao nosso Pai amado, nós pedimos que possa permitir que a gente entre em total sintonia com as palavras aqui estudadas e que elas não fiquem somente em nossa mente, mas que elas ecoem em nosso peito, em nossas atitudes, em nossos hábitos, em nosso vocabulário. Enfim, que a gente possa plantar à nossa volta todo o amor que a gente aprender a germinar. E aos irmãos de luz a gente pede gentilmente que eles possam fluidificar a água que separamos para que ela se torne um bálsamo para o nosso corpo, atuando em nossas enfermidades, em nossos pensamentos nocivos e nas influências negativas, para que a gente esteja sempre alerta, orando e vigiando, melhorando a nossa caminhada, buscando sempre o bem, buscando a luz. A vocês que estão escutando neste momento, o meu muito obrigado por entrarem nessa sintonia e serem mais um elo dessa corrente de amor e que a gente possa levar à nossa volta todo o afeto que existir dentro de nós. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutem a palavra do Mestre, todos vocês que rejeitam a doutrina espírita e a têm como obra do demônio. Abram os ouvidos, pois já é tempo de compreender. Será que basta trazer o símbolo do Senhor para ser seu fiel servidor? Será que basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos e eles serão reconhecidos por suas obras. Jesus falou: uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos do Cristo, compreendam bem essas palavras. Quais são os frutos que devem produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos aqueles que deveriam se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos da esperança e da fé. O cristianismo, como vem fazendo há muitos séculos, continua pregando sempre as virtudes divinas, procurando distribuir seus frutos, mas são poucos aqueles que os colhem.
A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles procuram moldá-la segundo suas ideias e necessidades. E por isso cortaram, diminuíram e mutilaram a árvore do cristianismo. Os seus ramos já não produzem mais frutos. O viajante cansado, que sob a sua sombra procura o fruto da esperança, que deveria lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que prenunciam o mau tempo. Em vão, ele pede para a árvore da vida que lhe dê o fruto da vida. As folhas caem secas aos seus pés. A mão do homem mexeu tanto que ela secou. Abram seus ouvidos e seus corações, meus bem-amados. Cultivem a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou os convida a cuidar dela com amor, para vê-la dar ainda com abundância os seus frutos divinos. Deixem a árvore da vida tal como Cristo a entregou a vocês. Não a mutilem. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Portanto, não cortem seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que anseia em chegar ao término da jornada. Não amontoem seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Se muitos são chamados e poucos são os escolhidos, é porque existem os monopolizadores do pão da vida, como existem os monopolizadores do pão material. Não estejam entre eles, pois a árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Procurem aqueles que estão famintos e os tragam para a sombra da árvore, dividindo com eles o abrigo que ela oferecer. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastem-se daqueles que os chamam somente para mostrar o lado ruim das coisas e sigam aqueles que irão conduzi-los à sombra da árvore da vida. Jesus disse, e suas palavras não passarão: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos os abençoe e que o Deus de luz os ilumine, que a árvore da vida lhes ofereça seus frutos com abundância. Creiam e orem. Essas palavras tão sábias e tão lindas foram de Simeão, lá em Bordeaux, em 1863. Olha só, né? A importância dessa passagem. Não adianta a gente se dizer cristão, se sentir cristão, se os nossos pensamentos e atitudes não comungam com os ideais de Cristo. Se eles são opostos, se eles contrastam com a essência real. Aí aqui mesmo tem uma passagem que diz: deixem a árvore da vida tal como Cristo a entregou a vocês, não a mutilem. Ela quer estender sobre o universo a sua imensa sombra. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus entregou a Jesus essa missão de trazer para a gente esse ensinamento de amor. E a gente, ao longo do tempo, tem adaptado essa lição de Deus ao nosso bel prazer. Parem e pensem, quando a gente se pega julgando o outro, condenando o outro, ou colocando as pessoas em determinados rótulos e dizendo que essa pessoa aqui não recebe o amor de Cristo, essa pessoa aqui não merece perdão, essa pessoa aqui deve ser alvo de julgamento, a gente não está sendo cristão, meus irmãos. A gente está indo ao oposto do que Jesus nos convida a refletir. E muita gente segue assim, sentindo-se cristã, mas distorcendo, desviando, contrastando os verdadeiros ensinamentos. A árvore da vida, ela é, como dito aqui, de imensa sombra. Ela dá abrigo a todos. Todos têm a chance e a oportunidade de resguardar-se nesse amor de Deus, que é essa sombra. Então não cabe a nós julgar quem deve ou não sentar ao nosso lado, não cabe a nós julgar quem deve ou não comer, não cabe a nós determinar quem é ou não merecedor das bênçãos divinas. O que cabe a nós é aprender a enxergar o outro com o olhar que Cristo veio nos ensinar, que é um olhar de amor, de alegria, de acolhimento, de tolerância, de abnegação,
Nós devemos dar o nosso melhor a todo aquele que nos cerca, todos aqueles que surgem em nossa vida. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitos conhecem a palavra, poucos a absorvem de verdade. Poucos param para refletir sobre a essência do que estão lendo, sobre a essência do que falam. E não é assim. Os monopolizadores do pão da vida, assim como os monopolizadores do pão material, são aqueles que querem determinar o que é o certo e o que é errado, como é que o outro tem que agir, como é que o outro tem que pensar. Eles passam tanto tempo se achando no direito de criar um sistema e determinar como os outros devem seguir o sistema, que não percebem que eles não estão caminhando direito, eles não estão aproveitando essa experiência para se melhorar, porque estão muito mais ocupados olhando os defeitos dos outros. E o tempo, meus irmãos, o tempo do entendimento, quando a gente começa a realmente vivenciar o cristianismo, quando a gente começa realmente a entender a filosofia espírita e a refletir sobre ela, faz com que a gente perceba que o movimento é interno, que o tempo que a gente tem que gastar é dentro de nós, reformulando os nossos conceitos, limpando nossos defeitos, aparando nossas arestas e não a do outro. Não fiquemos ocupados com o outro em termos de julgamento, a ponto de esquecermos de nós mesmos. Essa é a principal lição, porque as folhas não podem cair secas aos nossos pés. A nossa árvore da vida, ela tem que ser regada diariamente com fé e com entrega. E essa entrega é justamente sermos um reflexo do amor que Cristo veio ensinar. Então, que a gente não perca tempo, e essa é a lição de hoje, o dever de casa, que a gente não perca tempo julgando o outro, criticando o outro, criando imposições para amar o outro, imposições para perdoar o outro, condições para que a gente aceite ou não aquela pessoa ou as características dela. Porque reconhece-se o cristão pelas suas obras, reconhece-se o cristão por como ele age e não o que ele fala, e não quanto ele sabe em termos de textos, em termos de orações. Ser cristão é muito mais do que decorar orações, do que frequentar templos, igrejas e centros. Ser cristão é vivenciar o amor de Deus em nossas atitudes diariamente. E todos os dias a gente erra, mas todos os dias, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de refletir sobre esses erros e tentar ser melhor, tentar não repetir esses erros. E muitos fecham os olhos para isso e cometem os mesmos erros. Chegam até a achar que esses erros não são erros, que determinadas posturas são corretas. E em qualquer dúvida de atitude, ou de pensamento, ou de sentimento, basta colocar-se no lugar de Jesus, parar um pouquinho em um canto silencioso e pensar: meu Deus, o que é que Jesus faria neste meu dilema? Nessa situação que eu estou passando, vivenciando ou causando, o que é que Jesus faria? Se eu fosse Jesus neste exato momento, eu estaria condenando o outro? Eu estaria agindo de tal forma? Eu estaria falando isso aqui? Eu estaria escrevendo isso aqui? Então, essa é uma peneira maravilhosa. Convidar Jesus como referência para a gente em todas as nossas atitudes. O que é que Jesus faria aqui? O Jesus que eu estudei, o Jesus que eu conheço, pelo que eu leio a respeito dele. Um Jesus que é de amor e de perdão, de complacência, de acolhimento e empatia. Ele faria isso que eu fiz? Ele falaria isso que eu falei? Ele pensaria isso que eu estou pensando? Se não, como é que eu posso fazer para me aproximar do exemplo de Jesus?
Dá para pedir perdão? Dá para mudar meu comportamento? Dá para pensar diferente? Então fiquemos com essa lição e com um sorriso no rosto e muita gratidão no peito, vamos entoar o Pai Nosso, agradecendo por essa oportunidade de reflexão, e vamos tentar fazer por onde? Levando esse ensinamento no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, na nossa vida. Fazendo por onde? Sendo ferramentas bonitas a serviço de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém.